Olá, muito boa tarde. Começando mais um Psicologia e Propósito, um espaço que a gente pode conversar sobre as situações que a gente enfrenta no dia a dia. Eu estou mais uma vez aqui feliz de compartilhar esse espaço com você, do nosso ambiente, um novo programa que traz assuntos que às vezes são tabus, às vezes ficam na nossa cabeça e às vezes a gente não tem com quem conversar. Pois bem, aqui está o espaço para a gente poder abrir um leque de discussão e aprender, compartilhar, fazer essa troca. Eu estou muito feliz de poder receber a sua audiência, de poder entrar na sua casa, seja pela internet ou pela nossa TV. A gente tem aqui um longo caminho. Hoje, eu estou com uma ideia aqui da gente conversar sobre um assunto que, infelizmente, a gente não tem para onde correr. Sabemos que todo ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Bom é nascer. Crescer é maravilhoso. Ter outros filhos, netos, ver a família crescendo é bonito de se ver. Mas a morte, nem tanto. Pelo contrário, muitos têm pavor só de tocar nesse assunto. E tem aqueles que precisam enfrentar o luto, perder alguém, ver aquela pessoa no finalzinho de vida. As emoções ficam bem conturbadas, os sentimentos, os pensamentos, tudo isso vem como um turbilhão de coisas. Hoje, em torno de 60% a 70% dos idosos com mais de 70 anos relatam ter perdido o cônjuge, amigos, parceiros, a família, pai, mãe, tio. Imagina viver essa realidade. E tem muitos fazendo isso, passando por isso. Por isso a gente quer conversar hoje sobre o luto. Eu não vou falar sobre isso sozinho. Eu estou aqui com a psicóloga Daniele Tegani. Falei certinho? Falou certinho. Bem-vinda. Muito obrigada. Ela é psicóloga, está aqui com a gente hoje pela primeira vez no nosso programa, vai poder esclarecer um pouco mais sobre isso e a gente tem muito o que conversar porque é uma realidade que, infelizmente, não dá para a gente fugir, né, Dani? É verdade. As pessoas, elas nem sempre se preparam. Eu acho que é muito difícil uma pessoa se preparar para passar pelo luto, não? Muito difícil, até porque a nossa cultura não ensina isso. É verdade. Então, assim, foi o que você falou anteriormente, nós não falamos muito da morte. E isso vem até como um tabu. Então, as pessoas não têm o costume, não têm o hábito de falar da morte, que isso aí, todo ser humano vai passar por isso. As pessoas acham que vai atrair, né, se falar de morte. Vai. Então tem aquele bate na madeira, né, para poder não afastar, mas infelizmente todos vamos passar pela morte. A gente só tá esperando a hora chegar. Pois é. E essa hora, né, a hora da morte, tem pessoas que a gente conhece casos, né, de pessoas que recebem um diagnóstico. Embora a gente acredita e sabe que Deus pode fazer o impossível se tornar possível, um milagre, existem pessoas que quando recebem o diagnóstico, às vezes até com fé, estão ali se esforçando e orando, e ela consegue mudar, né? Ela consegue se levantar. E tem outras que às vezes não têm o que fazer e realmente vêm a falecer e a família fica naquela sensação horrível, né? A gente hoje trata do assunto do luto na terceira idade, que é depois de muitos anos de convivência, né? O cônjuge falece. Fala assim, mas morreu, perdeu. Você acredita, Dani, que eu achava no início da minha vida adulta que a morte seria uma derrota? Imagino. Porque, nossa, como é que morreu? Perdeu a batalha, então é um derrotado? Eu levei 2 anos para entender, para resolver isso dentro da minha cabeça, que a morte é o caminho para todo mundo, não tem para onde correr. E não é porque morreu que perdeu, mas foi o fim, né? Chegou ali o ponto final e a gente precisa também entender isso. Mas aceitar isso é um grande desafio. Sim. E você tocou num ponto muito interessante, né? De como você chegou nessa questão aí de falar da morte. Porque para mim também foi assim. Eu não falava muito sobre a morte, mesmo sendo psicóloga. Era algo que eu tinha um pouco de afastamento. Mas com o adoecer do meu pai, com o diagnóstico dele de câncer, e aí onde eu pude ter a certeza ali da finitude, aquela coisa mais próxima, eu me aproximei mais desse assunto. Eu comecei a estudar mais, eu comecei a me interessar mais. Porque começou a fazer mais sentido.
que foi a partir de uma dor. As dores que a gente enfrenta na vida, elas servem de lições para a gente crescer, né? Eu nunca vi ninguém crescer feliz. Verdade. Você sempre cresce, depois você toma um cascudo, depois que você pega uma prova que você precisa estudar mais. Gente, ninguém gosta de passar 18 horas estudando, né? Você vai ter que estudar porque você quer passar num concurso. Então, aquele momento ali, ele é doloroso. Porém, ele vai fazer você crescer. Você chega em algum lugar, né? Agora, o luto está aí. Quais as características que você destaca, até que você percebeu quando você perdeu o seu pai? Qual era o nome dele? Luiz. Luiz. Seu Luiz, no meu caso, foi minha avó. Primeira perda que eu tive foi minha avó materna, chamava Maria. E são experiências que a gente passa, que a gente leva de aprendizado, né? Agora, quais são as características do luto em idosos? Porque uma pessoa vai e a outra fica. E ela precisa saber lidar com isso, né? Sim. Nos idosos, isso é até muito mais difícil, né? Então, assim, no idoso, ele tem muito mais isolamento sobre isso. Uma depressão, uma ansiedade, até mesmo pelas perdas múltiplas que ele vem tendo. Porque quando a gente fala de luto, a gente fala assim, o luto da pessoa que foi embora. Mas, na verdade, o luto não é só sobre isso. Sim. Né? Então, assim, para o idoso, ele acaba sendo um pouco pior porque ele já vem tendo perdas ao longo da vida. Então, ele perdeu o emprego, ele perdeu aquela condição dele social, a autonomia, a aposentadoria dele, mais proximidade da morte. Isso assusta muita gente. Sim. Porque você falou da morte. Ele já perdeu muitas coisas. E para chegar a um idoso de 70 anos... é bem capaz dele já ter perdido pai, mãe, algum irmão. Então, já é algo, parece que é comum para ele. Sim, é comum porque ele já viveu, mas não é fácil em nenhuma das situações. Não é fácil. E aí você tocou em outro ponto importante. Dependendo de quem seja a pessoa, a forma do luto também vai ser diferente. Verdade. Porque, por exemplo, ele perdeu, sim, perdeu lá os seus pais. Beleza, ele vai aceitar, vai sofrer, perdeu o marido, perdeu o filho. De uma forma diferente, porque quando ele perde ali o cônjuge, a vida vai mudar drasticamente. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tinha toda uma vida, toda uma rotina já montada. Planos, futuros, enfim. E aí, quando aquela pessoa vai embora, ele se perde. É como se ele tivesse perdido a identidade dele. É como se ele tivesse perdido o caminho ali da vida. Até porque ele construiu isso ao longo do casamento, né? Sim, ao longo do casamento. Ele não é mais a mesma pessoa que era solteira. Não. Tem casos de pessoas com 40, 50 anos de casa que não se vê mais sem o outro. E aí, as decisões que tomam... não vou fazer isso porque ela não gosta e eu me acostumei desse jeito. Só que aí depois fala assim... quem é ele sem aquela pessoa? A pessoa não se reconhece mais, ela muda, né? Porque ela não consegue, ela não se vê mais, ela não tem mais aquele olhar. Porque é isso que a gente tem, né? Porque quando você tá ali junto, que você tem um casamento, você se vê, você olha. Então, no olhar, você consegue se enxergar através do outro. E isso te traz uma alegria, isso te traz uma felicidade. Exatamente. No momento em que uma pessoa passa por essa experiência, e aí a Dani falou aqui, perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu um tio. Infelizmente, a gente vai perdendo pessoas ao longo da vida. Mas tem pessoas que fazem parte ali, estão intrínsecas com a gente. Então, tem uma ligação muito profunda. Perder mãe e pai é um baque. Agora, perder o cônjuge, e você falou um outro, que é perder o filho... já é comum, né? Eu sempre ouvi. É normal o filho enterrar o pai. Agora, o pai enterrar o filho, não. Isso gera uma dor e uma desconstrução de tudo que você acreditava desde pequeno, assim, de uma hora para outra, não? Sim, com certeza. Porque nós pensamos o quê? Que vai ser na ordem natural da vida. E aí, qual seria essa ordem natural da vida? Como você falou, né? Nascer, crescer e morrer. E quando isso inverte, então, assim, a pessoa ela perde de verdade o chão.
Porque ela não quer perder, ela não quer enterrar um filho. Verdade. Porque ela acha que ela vai morrer primeiro. Porque ela se prepara para isso ao longo da vida. Ah, eu vou envelhecer, eu vou viver, vou envelhecer e vou... O meu filho vai me enterrar. E quando isso acontece de uma forma contrária, muda completamente a vida dessa pessoa. Então, a pessoa pode ali passar por problemas psicológicos muito maiores. Você falou, depressão é um dos problemas. Depressão, ansiedade. E são os dois que estão no ranking dos problemas psicológicos, né? A ansiedade em primeiro lugar, depressão logo em segundo. A gente vem aí seguido de TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático. Aí tem toque, aí tem... Olha, é uma sequência, mas ansiedade e depressão são dois que batem na porta de muita gente. Você trouxe uma realidade das pessoas da terceira idade, que é a aposentadoria. Tem poucos que se preocupam e se planejam para isso. Eu vejo até um planejamento financeiro. Né? Ah, não, isso aí eu pago o INSS para eu me aposentar. Ah, o meu fundo de garantia está ali para eu me aposentar. Mas a rotina das pessoas e viver sem o emprego que já está acostumado desde a juventude é uma barra, não? Sim, é uma barra. E lembrando que na velhice os gastos aumentam. Sim. Porque vem as doenças e às vezes as pessoas já têm ali umas doenças, então... A nossa velhice faz isso, né? Uhum. Então, tem ali a doença, o teu gasto vai aumentar e, às vezes, a pessoa não se programou para isso. E os gastos, eles são quase que progressivos. Sim. Começa com... Ah, não, preciso ir no clínico geral. Aí vai lá, fala, vou passar o exame e tal e vai ter que tomar remédio disso. Aí, daqui a pouco, vem uma outra situação que precisa ir em outro médico e vai dinheiro. Não é à toa que os planos de saúde... são para as idades mais avançadas, são muito caros. Né? Não tem como fazer um... Ah, paga aí R$200. R$200 nossa, é um sonho um plano de saúde para quem tem 80 anos pagar R$200. É quase R$2.000 que paga de plano de saúde. Que não é uma realidade da maioria dos brasileiros, né? Infelizmente. Agora, com as mudanças físicas e cognitivas típicas da velhice, e tem muita gente que tem medo, né? E percebe assim, ah, não, Alzheimer é doença de velho. Mas esquecimento, falhas na memória, não sendo Alzheimer, é uma característica típica Sim. cognitiva, né? Da pessoa que já chegou à terceira idade. Elas influenciam como o idoso lida com o luto? Influenciam, porque... O idoso, o que acontece? Ele começa a ter lapsos de memória. Sim. Então, ele pode ter ali um esquecimento e a família pode olhar o idoso e falar, não, isso aí é típico da velhice, que não é. Então, assim, o idoso, ele vai estar sofrendo com isso, ele vai ter essas questões dele cognitivas, porque ele não está bem. Então, assim, só que a família não tem esse olhar. A família, às vezes, acha assim, ah, não, é porque ele é idoso, ele está ali na velhice. Já está esquecendo as coisas. Já está esquecendo as coisas. E não, e na verdade, já é um problema cognitivo. Problemas com sono. Ele pode ter uma insônia, ou pode ter uma sonolência excessiva também, que é uma outra característica do idoso que está passando por um luto. É mesmo? É. Ao longo do dia, ele sempre está com muito sono e pode acontecer da noite ele ter insônia. Ter insônia. E aí acorda 3h30 da manhã e vai lavar a calçada da rua. Não é porque ele está bem, olha aí, não tem nada para fazer, está disposto, acorda assim. Não, às vezes é um escape. É um escape. E pode ser também fruto dessa ansiedade que ele está tendo, porque causa isso também no idoso. E a família pode passar despercebido, porque não olha, acha, ah, não, é da idade, está assim. E não, e pode ser por esse luto. A família percebe aquele sintoma, mas não dão crédito, porque existe uma realidade dos idosos que é a solidão, né? Eles ficam sempre muito isolados. Eu tenho alguns comentários aqui das redes sociais que eu quero... Aproveitei que você falou sobre isso para poder trazer aqui para o nosso programa. Olha, tem um aqui que acho muito interessante. Olha só. Estava no sacolão um dia e uma senhora, puxando o assunto, falou dos filhos que foram embora, mas falou com orgulho.
E muitos pais falam mesmo sentindo falta deles, falam com orgulho, né? Meu filho casou, está trabalhando, meu filho mudou de país, está lá estudando, está fazendo a vida dele. Mas ela falou o seguinte, a filha fazendo faculdade fora, a filha morando no Rio, depois falou dos cachorros. São a minha família agora. E aí a descrição diz, deu para sentir a solidão dela. Porque já não tem mais ninguém perto. O cônjuge aqui aparentemente não mora mais com ela, ou faleceu, ou já não estava mais vivendo com ela, mas ela transformou os animais, os pets, como família dela. Imagina, vai conversar, fala com o cachorro só vai latir. Não consegue dar uma resposta, né? Consolar. Os animais podem até sentir, eles podem até se aproximar, ficam ali junto quando a pessoa está triste. Eles têm uma percepção muito interessante. Mas não é a mesma coisa. Essa solidão acaba endossando ainda mais a depressão. Sim. Inclusive, eu tenho até uma paciente que ela traz muito isso. É uma idosa. E ela traz muito essa questão da solidão. Por quê? Ela já perdeu muitas pessoas da família. Ela ainda tem filho, ela ainda tem netos. Só que ela tem muito essa questão da solidão, porque a vida é diferente. Então, ela, apesar de ter as pessoas, a forma como eles lidam com a vida é diferente. Porque os jovens querem sair, vão para programações que ela não faz mais parte, e esquece de olhar por ela. Sim. Então, ela traz muito essa coisa do passado, da saudade, daquilo que ficou lá atrás. Porque hoje, ela está muito sozinha. Não tem mais nada o que ela fazer. Então, ela olha lá, eu sinto muita falta daquele tempo. Então, assim, essa questão da solidão. E ela traz exatamente isso, a cachorrinha que fica com ela. Porque hoje tem acontecido muito isso, né? Os pets estão ali, né, fazendo aquele papel dos filhos que vão embora. Sim, verdade. E que, na verdade, não deveriam ser assim. Os filhos, eu acho que mesmo eles, com toda a vida corrida, deveriam olhar mais para esses idosos. E poder ligar mais para os pais. Poder procurar, poder fazer uma visita. Não custa. Não custa. Uma chamada de vídeo. Isso aí. Uma ligaçãozinha. Eu falo com a minha mãe de 15 em 15 dias. Mas ela falava contigo enquanto você era pequeno todos os dias, Todos os né? dias. É uma coisa que marca. Tem outro comentário aqui, ó. Minhas 2 cachorrinhas e meu gato são minha família, sim. Amo ficar sozinha com eles em casa. Não me sinto solitária. Estou sempre em contato com minha família pelas redes sociais. Vejo meus netos com certa frequência, mas nada de grudar. Aqui me demonstra uma pessoa que ela lida bem com a solitude. Ela escolheu ficar sozinha. Aí tem uma diferença, Sim. né? O que você destaca de diferença entre a solidão e a solitude? Porque o que acontece? Ali, no caso dessa que deixou aí o recado, ela se sente bem, é a solitude. Ela tá bem, ela tá feliz, tá sozinha, ela escolheu. Sim. E na solidão é diferente, é quando você sente o abandono. É como se ela sentisse o abandono da família, dos filhos. Então, assim, não é aquela coisa, eu estou aqui sozinha, estou feliz. Não, eu estou sozinha não por opção. Escolheram por mim. Escolheram por mim. Não estão nem aí para mim, não me ligam mais. Então, assim, a pessoa não se sente mais válida. Ela acha que a vida já não serve mais, porque nem os filhos querem mais falar com ela. Então, isso é a solidão. Tá aí. Quando tem um sofrimento. A solidão, eu acho que ela vem muito com o sofrimento junto. Enquanto que a solitude não. É aquela escolha. Eu escolho estar sozinha. Me faz bem. Não são... Ou melhor, são pouquíssimas pessoas que lidam e decidem ter a solitude, né? Porque a gente vive desde pequeno num ambiente em grupo, né? Nossa família, nossa primeira formação é o nosso primeiro grupo, aí depois a escola, depois os amigos, depois o trabalho. Você vai vendo que sempre você está ligado com pessoas. E com o passar dos anos, esse grupo tende a diminuir, né? Porque os amigos de escola vão embora com a escola. Aqueles que ficam depois da aula, depois da escola, do curso, eu acho que são premiados, né? Porque aí você continua mantendo um contato. E tem uma hora que, às vezes, ele vai embora mesmo. Muda de país, perde o contato ou até falece. E aí você vai vendo que o teu grupo ele vai diminuindo, até ficar ali você
o cônjuge, os filhos e os netos. Muitos até acabam sobrecarregando os netos porque querem preencher esse vazio, né? Você falou essa questão da ausência, e essa daqui fala, eu vejo os meus netos com frequência, que é ela que decide, eu vou lá ver meus netos. Mas é uma mudança, e eu pontuei isso uma vez, que eu só conheci uma pessoa que 2 anos antes de se aposentar foi fazer terapia para lidar com isso. Não é comum também fazer isso, né? É se preparar para não ter que acordar cedo para trabalhar, não ter a responsabilidade de cumprir compromissos e metas dentro do trabalho. Isso pode dar um reveste aí na cabeça. Pode, até porque eu acho que a nossa vida é muito corrida. Sim. Nós vivemos muito no automático. Então, isso você chegou numa questão muito legal. As pessoas não se preparam para a velhice. Então, assim, dificilmente ela vai ter esse preparo. Eu já vou me preparar para a aposentadoria. E ela não se prepara. Ela vai vivendo no automático. Acorda todo dia de manhã, vamos lá, eu tenho que trabalhar. Aí sai, faz o que tem que fazer, pega filho, isso. Quando chega a casa, vou dormir. Não é assim? Sim. É assim que as pessoas vivem assim. E aí, quando ela se vê naquele momento, opa, e agora? Eu aposentei, o que eu faço? Ela não sabe o que ela vai fazer. Então, com isso, pode gerar um sofrimento. É por isso que a velhice, ela vem de formas diferentes. Para algumas pessoas, envelhecer pode ser muito bem, muito legal. Para outras, não. Por conta dessas questões. Umas se preparam melhores do que as outras. E a gente nem está falando de se preparar para a própria morte. Uhum. Você pontuou isso numa dos momentos anteriores e você falou que a gente não se prepara para dar tchau. Né? Tem os Teletubbies, hora de dar tchau. É a hora de dar tchau. Pois é, às vezes a gente não está pronto para isso. O corpo já está chegando no limite, mas a gente quer continuar a vida lá em cima, fazendo tudo, né? Trabalhando. Não trabalho mais, mas eu não paro, vou aqui, vou ali, né? E dá um nó na cabeça. O que vai ser agora? O medo do desconhecido, isso aterroriza muita gente. Aterroriza, até porque, olha o que nós falamos, né? O trabalho o tempo todo, aquela coisa. Então, a nossa vida, ela é pautada em quê? Em ganhar o tempo todo. Nós estamos o tempo todo querendo ganhar. E a morte é o quê? É o perder. Uhum. Então, a gente não se prepara para perder. Verdade. E aí, quando você tem que perder alguém, isso realmente dá um nó na sua cabeça. Por quê? Você perdeu. E agora, o que fazer? Então, é o que você falou, o medo do desconhecido, o medo do futuro. E é um gerador de ansiedade para esse idoso. Porque, a partir de agora, o que eu vou fazer? Como eu vou viver? A ansiedade é sempre aquela preocupação com o que há de vir. Sim. Né? E geralmente ela vem com... aí eu vou puxar a barganha aqui para a TCC, para terapia cognitiva comportamental, que os pensamentos são catastróficos, né? Você é da Gestalt terapia. Como é que vem esse embaranhado de emoções com a ansiedade, com o que há de vir, principalmente agora dentro desse nosso tema da morte? Como é que vem isso pela abordagem da Gestalt? Vem justamente nessa questão da pessoa, do desconhecido, dela não saber lidar com isso. Uhum. Então, assim, de ser um novo para ela. Então, ela não sabe. Então, vem todas essas emoções e aí vem todo esse sofrimento que faz com que a pessoa fique ali o tempo todo gerando aquela ansiedade, né? Aquele medo. De tudo que ela vê, a morte se destaca para ela e acabou. Sim. A morte passa a ser, né, aquela figura principal para ela. E quando você dá uma atenção muito grande para uma coisa, parece que essa coisa começa a crescer, né? Você dá combustível para o incêndio estar rolando. Olha, tem aqui um outro comentário que diz o seguinte: hoje soube da história de um idoso e esse idoso tentou suicídio porque queria ir ter com a mulher. Ele perdeu esse ano a esposa depois de 53 anos de casado. A solidão afeta 91% dos idosos que recebem cuidados de saúde e 30% sofrem com depressão. E isso afeta-nos e afeta a todos. Não estamos sozinhos. Força.
Aí ela dá uma resposta para esse idoso, que depois de 53 anos de casado, ele teve uma ideia suicida porque ele queria ter com a mulher. Depois de 53 anos de casado, a pessoa não consegue se enxergar mais sozinha. Não. Né? Que foi aquilo que nós falamos no início. Sim. Né? Então, assim, a pessoa... Não faz mais sentido viver sem aquela pessoa, né? Porque você não tem mais o outro ali, você não tem mais aquela presença física, você não tem mais aquela rotina de repente, levantar, fazer um café da manhã, preparar, colocar uma mesa posta. E mesmo quando os idosos, eu sei isso porque eu vejo alguns exemplos, mesmo que um implique com o outro o tempo inteiro. Ah, você é um chato, você não deixa eu fazer nada, ah, você também fica perturbando. Mesmo que a gente olha assim, nossa, mas não param de brigar. Mas tira uma pessoa que briga com ele o tempo inteiro para ver o que ele vai sentir, né? Ele fica do avesso. E essa parceria, essa comunhão que eles têm, essa relação de aliança que eles têm, não tem como eles se verem e ser um processo rápido, né, do luto. A gente, no próximo bloco, vai falar sobre as fases do luto aqui. São 5. Alguns passam por todas, outras nem tanto. Outras dão uns saltos aí. Mas tem muita gente que está presa numa fase dessa e não consegue sair. Se você tem alguém da sua família que tem mais de 70 anos, se você vê ela sempre se comunicando, falando com todo mundo, é uma coisa. Mas também se você vê ela muito no cantinho, amuado, isso precisa dar atenção. E é por isso que a gente está conversando aqui. O luto na terceira idade. Hoje eu estou aqui com a psicóloga Daniele, está aqui hoje tirando várias dúvidas, conversando, esclarecendo um pouco de um assunto que a gente já falou. É melhor não tocar no assunto. Não vamos falar de morte, porque atrai. O problema é que mesmo quando não fala, ela chega, né? Querendo ou não, a gente esperando ou não, ela vem. E ela sempre vem assim, ó, na maioria dos casos, de supetão. Tem até aqueles casos de pessoas que estão internadas, estão passando por um problema de saúde. A gente já fica mais apreensivo e um pouco mais preparado. Tem médicos que até falam, né? Olha, se prepara, porque a coisa não está boa e tudo mais. Mas, às vezes, a coisa não manda sinal. Ela simplesmente acontece. E a gente precisa estar sabendo lidar com isso. Agora, nesse bloco, eu quero falar sobre as fases do luto. Mas, antes disso... Toda pessoa e todo ser humano, ele existe e é um propósito assim da vida, é que ele viva em grupo, linkado com outras pessoas. E aí a gente chama da primeira rede social de apoio, né? Uma rede de apoio assim, que é amigos, família, filhos, pais. Agora, de que forma essa rede social pode ajudar um idoso a lidar com o luto? Antes da gente falar das fases, como é que a gente pode contribuir? Então, a gente pode contribuir da seguinte forma. Você precisa incentivar, ajudar esse idoso a voltar a ter uma vida em sociedade. Então, é assim, você poder ouvir esse idoso, deixar esse idoso falar do sofrimento, porque às vezes o idoso está ali sofrendo, ele tem uma dificuldade maior até de verbalizar, né? Verdade. Ele tem essa dificuldade de poder expressar o que ele está sentindo, essas emoções. Mas então, como é que você, como família, como amigo, você pode ajudar? Ouvir. Mas ouvir sem julgar, sem querer que a pessoa volte logo para aquela rotina. Porque... Desculpa te interromper. Esse julgamento, ele acontece com muita frequência. E esse é um dos entraves para o idoso falar? Sim. Porque as pessoas já acham assim, tem um tempo para você sofrer. E, na verdade, o luto não tem um tempo. Cada um vai sofrer de uma forma, certo, de um jeito, de um tempo. Então, o que essa rede de apoio precisa fazer é ajudar esse idoso a voltar, a ter um convívio, a buscar, a ressignificar essa dor, essa perda. E como que ele pode fazer isso? Ajudando essa pessoa a fazer uma atividade leve, se ela conseguir. Inserir no grupo de apoio, você pode olhar ali no seu bairro, o que tem, né? Quais são as atividades, uma música. Uhum. Ver o que esse idoso gosta e colocar esse idoso para fazer, porque isso você ajuda. Esse ouvir que você está falando me parece muito aquele ouvir ativo. Eu estou ouvindo para poder fazer alguma coisa. Agora, o que eu vejo é muito comum
as pessoas ouvirem para dar resposta. Ah, você tem que sair daí dessa cadeira, tem que fazer alguma coisa, vai na praia, vai andar, liga a televisão, vê na internet para você se distrair, ficar aí só não vai resolver nada. Esse é um ouvir julgador, né? É como se você pudesse resolver o problema e a dor daquela pessoa assim, ó, papá, pum. E esse ponto que você está falando é muito interessante, porque no luto é exatamente isso que nós não devemos fazer. Porque quando você vai lá falar com uma pessoa naquele momento de dor, o que as pessoas tendem a fazer? Ah, mas pensa pelo lado positivo, que bom que essa pessoa foi embora, estava sofrendo. Que lado positivo tem o falecimento de alguém que a gente ama? Exatamente, mas aí, para esse olhar... Parou de sofrer, ele agora descansou. Descansou. Ah... Tá descansando, pensa pelo lado bom, a pessoa descansou, estava sofrendo demais. Só que não é isso, né? Então não vale a pena. Isso é uma das piores coisas que a gente tem a dizer. Tem a dizer para aquela pessoa que está sofrendo. Imagino como isso não é uma punhalada na pessoa, em quem ficou, não é? Exatamente. Porque primeiro que reduz a dor daquela pessoa a nada. Né? Ó, veja pelo lado positivo, ou seja, tudo que você está sentindo é bobeira. Não é bobeira. A gente tem uma questão aqui do nosso auditório virtual e eu quero deixar aberto para você de casa, que participa, sempre está com a gente aqui, está acompanhando a gente nas redes sociais. Você tem um caso que você gostaria de orientação psicológica? Tá certo que a gente aqui não consegue fazer um tratamento psicológico tão rápido, em 1 hora, e resolver alguma coisa. Mas a gente pode conversar sobre esse assunto aqui no nosso programa. Assim como o João, ele participou aqui com a gente. Ele pode ter mandado por áudio, pode ter pedido alguém para digitar, mas ele fala o seguinte: recentemente ele perdeu a esposa dele e após 50 anos de casamento. Ele hoje tem 75 e, apesar de ter uma boa saúde, sente uma imensa solidão e tristeza que parecem tomar conta dele. E ele conta assim: não sei como lidar com essa dor. Estou tendo dificuldades para encontrar um novo propósito em minha vida. O que posso fazer para lidar melhor com o luto nessa fase da vida e começar a encontrar um novo equilíbrio? Para muitos pode parecer assim, ele agora está aposentado, está sozinho, pode viajar pelo mundo, pode descansar. Mas esteja na pele dele, não é tão fácil assim, né, Dani? Não é tão fácil, porque antes dele fazer qualquer coisa, ele precisa ressignificar essa dor. Porque olha o que ele está falando, olha quantos anos de casamento. Ele não consegue, ele não se vê mais sozinho. Uhum. Então, assim, aquela companheira de vida, onde ele ficou ali por 50 anos, e de repente não tem mais, qual é o sentido que tem para ele essa vida? E como encontrar esse novo sentido? Porque antes eu conheci uma história de um senhor que era casado, e ele perdeu a esposa. E passou um tempo, não por muito tempo, ele casou-se de novo. E quando ele se casou pela segunda vez, ele já tinha uma idade. Vamos colocar aqui, se não me engano, ele já tinha uns 55 anos. Não era mais um garotão de 20 que estava pronto ali para construir a vida. Porém, a vida dele financeiramente começou a mudar quando ele se aposentou. Ou seja, a luta que ele passou com a primeira esposa, que ele falava assim, olha, nós vamos viajar para Israel. Ele era cristão e ela também, então ele queria muito levá-la para essa viagem, mas não tinha condições financeiras. Quando ele perdeu a esposa, né, e casou-se novamente, foi aí que a vida deu uma guinada. Ele nunca foi para Israel, porque o propósito dele era ir com a primeira esposa, não a segunda. Ele tinha um orgulho com a primeira esposa, não com a segunda. Você vê que a vida fica sem foco, sem propósito, né? E eu acho que achar um novo propósito, como nesse caso do seu João, de 75 anos, achar um novo propósito é convencer a si mesmo que ele ainda tem uma longa caminhada. Sim. E luta dentro da cabeça, não, eu estou com 75, daqui a pouco é a minha hora. O que eu vou fazer da vida? E lembrar que quem foi a esposa, mas ele ainda continua aqui na vida. Então, ele precisa descobrir propósitos para ele. Você acha que eles têm um pouco de dificuldade de pensar assim, por achar que está traindo
a pessoa com quem viveu? Sim. Sim. E como é que... Porque são muitos anos juntos, né? Então, assim, você faz ali votos, que você vai ficar, olha o que você trouxe. Ele queria viajar, mas era com a esposa. De repente, quando ele tem dinheiro, não se tem mais a esposa, mas tem o dinheiro, poderia ir com a outra, mas não dá mais. Não faz sentido. Não faz sentido, porque a programação era com a outra pessoa. Certo. E esse não faz sentido deve doer muito. Porque você acorda todos os dias para uma vida sem sentido. Você sai de casa e vai fazer compras, porque mesmo que alguém faça compras, ele precisa passar a listinha. Nossa, qual é o sentido de ter tudo isso? Qual é o sentido de viver uma festa de Natal, um ano novo? O ano está começando e qual o sentido? Né? E aí, a gente vai entrar nessas fases do luto. Eu vou pegar aqui para a gente poder verificar todas elas para não se perder, porque, ao todo, de forma bem prática, são 5 fases. Mas pode ter alguns teóricos, estudiosos, que conseguem perceber uma outra fase. Mas a gente vai ficar com essas 5 fases aqui. E eu vou falar para você, olha, as 5 fases comuns do luto não quer dizer que a pessoa que enfrente, que perca um ente querido, vai ter esses 5 momentos. Mas são esses: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Olha, se alguém e eu conheço pessoas que, não sei se você deve conhecer muito mais gente que eu, que com essas experiências e com a sua experiência, tem pessoas que passam pelo luto assim como se fosse uma coisa muito tranquila. Ela foi para a última fase de aceitação muito rápida e muito de boa. Não quer dizer que essa pessoa que perdeu alguém da família e no outro dia está lá, sai de casa para trabalhar e como se nada tivesse... Não quer dizer que seja fácil para ela, mas ela aceitou de uma maneira diferente daquela que primeiro nega. Dá para a gente conversar um pouquinho rápido? Eu sei que o nosso tempo aqui é curto para um assunto tão rico de detalhes, para a gente falar sobre essas 5 fases. A negação é a primeira. As pessoas tendem a negar a realidade? Tende a negar a realidade, principalmente essa negação a gente vê muito quando ela recebe, por exemplo, um diagnóstico de uma doença numa fase terminal. Ou uma doença incurável. Ela não... Então, certamente estão errados. Isso. Então, ela começa a se negar. Ela não, eu não estou doente. Então, é aquele paciente que não vai a médico. Não, eu não vou. Porque eu não quero saber. Porque ela está se negando. Mesmo sabendo, ela começa a se negar. Então, ela não vai. Então, essa fase do luto, essa fase inicial de negação, ela às vezes acontece antes do luto real. Isso. Já é uma forma de se proteger. E assim, gente, existem estratégias compensatórias. Na psicologia a gente vê muito isso, né? Olha, para não ter isso, eu faço isso aqui. Para não sofrer com isso, eu não vou no médico. Porque se eu não souber, eu não tenho nada. Eles estão inventando isso tudo. É tudo mentira. E é mais fácil acreditar que um profissional formado, que estudou, que analisou os exames, está mentindo para ela, do que aceitar aquela situação. Enquanto você não aceita uma situação, você não tem como lutar contra, né? A gente sabe que muitas pessoas que estão nos assistindo são cristãs e têm a fé, e a gente acredita que a fé ela consegue estimular e mover e mostrar para você um caminho que só Deus pode fazer. Isso é fantástico. Mas enquanto você não sabe, por exemplo, enquanto a sogra de Pedro estava lá deitada e Jesus não chegou para ela e repreendeu a febre, ela não tinha como ficar curada. Então ele tinha que saber o que ela tinha. Enquanto foge e nega do problema, não tem o que combater. Tem que combater. A segunda fase do luto é a raiva. E aí, teoricamente, já aconteceu a morte. E a pessoa começa a ficar revoltada com aquela situação. A pessoa começa a ficar revoltada. Por que comigo? Logo eu, que sou uma pessoa tão boa,
por que veio acontecer lá. Poderia ter acontecido com outra pessoa. A pessoa começa a ficar com raiva até de Deus. Eu passei por essa fase da raiva. Quando eu perdi uma pessoa da minha família e eu andava na rua, aí eu olhava uma outra senhora, que minha avó era uma senhorinha já, eu olhava, Deus, por que o senhor não levou aquela dali? Quando eu me percebi questionando Deus quanto a isso, eu falei assim, meu Deus, mas ela também é um ser humano. Uhum. Não tem o porquê eu perguntar a Deus por que não levou aquela do que essa, por que preferiu fazer isso do que, né, ao invés da minha avó, por que não fez assim? Isso é a raiva, a gente começa a externar e botar para fora eu não aceito, eu ainda estou negando e eu estou com raiva porque fizeram isso. Exatamente. O problema é que essa raiva ela pode ser um gerador de outros comportamentos, né? Tem pessoas que com raiva começam a ingerir bebidas alcoólicas, começam a se automedicar de uma forma muito, né, sem limite. E aí é um risco. Sim, não é? porque é como se ela tivesse desistido da vida. Para ela, tanto faz. Porque ela já não tem mais aquela perspectiva. Então, ela se joga. E a raiva faz a gente machucar sempre as pessoas que mais nos amam. Sim. Né? Como a gente começa a ser intolerante, começa a ser agressivo, começa a não aceitar mais opinião nenhuma, porque a gente está com tanta raiva que tem dificuldade para aceitar uma outra realidade. Exatamente. Né? A terceira fase do luto é a negociação. Como é que funciona essa negociação? Para ficar um pouco mais claro. A negociação é uma barganha com Deus. Você começa a fazer coisas em trocas. Por exemplo, eu vou começar a... É como se fizesse um propósito com aquela pessoa. Uhum. Não, eu vou... Como é que eu posso explicar isso aqui? Deixar de fazer... Eu vou começar a fazer alguma coisa para poder curar... Essa dor. Essa dor. Entendeu? E aí você começa a barganhar. A pessoa começa, por exemplo, a trabalhar no serviço social da igreja para tentar apagar isso aí. Isso aí. Só que não apaga. Não apaga. Você começa assim, como se você passasse a ser a pessoa boazinha. Eu vou barganhar ali para poder melhorar. Então, eu fazendo, tudo vai dar certo. Não quer dizer que o fazer o bem para o outro seja ruim. Mas não pode ser a resposta para acabar com a dor do luto. O luto é dolorido e temos que passar por ele. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Alguns ficam na negação por muito tempo, né? Outros ficam na barganha, nessa negociação por muito tempo. Enquanto a gente não encara de frente, não tem como ter problema resolvido. Exatamente. Não tem como ter o problema resolvido e também não tem um tempo certo. E não necessariamente, o que você falou, não necessariamente vai acontecer nessa ordem. Porque com as pessoas vão acontecer de forma diferente. São pessoas diferentes. São pessoas diferentes e com um tempo diferente também. Sim, sim. A quarta fase é uma fase muito comum, onde muitos se encontram e permanecem por muito mais tempo, que é a fase da depressão. Né? E por quê? Tem dificuldade de aceitar, nega a situação, barganha, negocia, mas está ali. É aquela tristeza profunda, né? Que é uma depressão movida como uma das fases do luto. Sim. E muitas vezes o idoso, ele já até tinha uma depressão. E aí, com o luto, tem um agravamento. Ele não consegue sair dela. No momento em que emplaca a depressão por conta do luto... essa depressão pode vir de uma forma um pouco mais disfarçada. É tristeza. Só que a tristeza se torna uma depressão, ela é diagnosticada como uma depressão depois de 6 meses que ela está latente ali. E aí, às vezes, o idoso ele começa a criar umas estratégias para esconder a dor. Então, ele dá uma risadinha aqui, fala alguma coisinha, mas a depressão está ali emplacada. E aí, como é que as pessoas conseguem perceber que está realmente num quadro depressivo? Quando aquele idoso, ele já não consegue, ele já perde completamente vontade de fazer as coisas que antes ele fazia. Uhum. Então, ele se isola com mais facilidade. Esse antes que fazia e que não faz mais, pode até envolver a higiene pessoal? Pode.
Pode. Ele não liga mais para ele. Então, não tem mais aquela questão do autocuidado, da autoestima. Porque, para quem? Por quê? A casa já não... E às vezes o idoso está morando sozinho. A casa abandonada. Tudo sujo de um lado para o outro. E aí agora está uma onda de que é acumulador. Não é bem acumulador, é porque já não tem mais o ânimo, a motivação para poder arrumar, para poder limpar. Aí o lixo fica pelos cantos da casa, né? O banho já não acontece mais. A barba, quando o camarada já é aqueles senhores que já tem muita facilidade de barba, já fica grande, fica sem forma, já não corta o cabelo. Ou a mulher, ela já não se penteia, já não tem mais o que era básico. A depressão faz isso com a pessoa que está acometida com ela. Faz. E quando tem o luto, não é só a depressão, não é uma depressão, não é um transtorno de depressão maior, algo muito comum. É uma depressão movida pela perda. Quem está nessa situação, o que pode fazer? O que você pode falar para uma pessoa dessa? Que a pessoa busque, né, ajuda e principalmente assim a família que está ali, que ela possa ter um olhar melhor para esse idoso. Se percebeu que o idoso está nessa situação, procure um psicólogo. Procure uma ajuda terapêutica, procure de um profissional para poder tirar esse idoso. Porque, às vezes, só a sua conversa em casa não vai surtir efeito. Você precisa de uma ajuda especializada. Sim. Você precisa de ajuda de um profissional. Então, as pessoas que estão à volta, se você, de casa aí, tem um idoso passando por uma situação dessa, que você dê um olhar para essa pessoa, que você vá lá, que você esteja atento, que você dê ouvidos e que você leve essa pessoa a buscar ajuda, para que ele consiga sair dessa. Porque senão, isso pode levar até um caso muito mais grave, um suicídio, por exemplo. Como a gente viu do seu João, que mandou para a gente um pouquinho da história dele, que ele está tentando, né, encontrar um novo propósito. Dos comentários da internet que a gente leu aqui, a gente conversou um pouco, falava de um senhor que queria encontrar a mulher, a esposa, que viveu mais de 50 anos e não conseguia. Então, ele teve uma tentativa de suicídio. Por isso, esse cuidado, quando o idoso já está talvez nessa quarta fase, ou ele nem passou pela primeira, pela negação, pela barganha, nem passou pelas outras, mas ele caiu numa depressão muito rápido. E aí tá sempre todo mundo achando assim, nossa, ele tá muito triste depois que perdeu a esposa ou depois que perdeu o marido. Tá extremamente triste, ele não consegue fazer mais nada. E aí também não se trata, porque aceita aquela situação como consequência da morte da pessoa, né? do outro, do ente querido. E se não fizer isso, corre um grande risco do nada ter uma ideação suicida. Sim. Porque a pessoa já não sabe mais como lidar com a dor. Né? E a última fase é a fase da aceitação. Quando já cai a ficha de forma assim, ele se foi, ela se foi, mas eu preciso continuar a minha vida. Bom seria se todos já pudessem passar pela essa quinta fase, para a quinta fase. Eu levei 2 anos e eu era um adolescente. Não, adolescente não, eu era um jovem adulto, já tinha passado a adolescência, já tinha um tempo, mas é importante chegar a essa fase. É importante ter um momento que se aceita o que aconteceu. Qual é o maior desafio? O maior desafio é justamente esse, né? De você olhar e de você aceitar que a morte chega para todos. De que uma hora ela vai chegar para a gente também. E para um ente querido. Esse eu acho que é o grande desafio. De você poder aceitar a morte como algo natural da vida. Porque quando você aceita, né, a morte é algo natural. Então você cai nessa, da aceitação. Eu aceito que alguém que eu amei muito foi embora, algum ente querido. E aí eu começo a dar um novo olhar e a dar um novo sentido, um novo propósito para a minha vida. Mas isso só através dessa aceitação. E encontrar esse novo propósito é só depois de ter concluído, de ter encerrado a dor do luto. Embora, gente, não tem como você passar pelo luto de alguém que você amava, ou com quem era casado, e então vou aceitar e acabou. Não, né?
Porque a pessoa sempre vai se lembrar, ela sempre vai estar na sua memória, ela fez parte da sua história. E não quer dizer que você aceite o que aconteceu, que essa pessoa vai parar de ter valor para você. Né? Porque não tem como. Às vezes alguma pessoa pode estar se dificultando a aceitar com medo de estar traindo. Com medo de estar... Não, mas se... Como é que eu vou aceitar uma coisa dessa? Parece que eu estou desconsiderando, maltratando, fazendo mal para aquela pessoa que é tão importante para mim. Mas aceitar o que aconteceu não é maltratar a pessoa que se foi, não é invalidar a pessoa que se foi, nem muito menos trair a pessoa. Mas é uma forma e é a única maneira de saber lidar com tudo isso. Né? Não adianta a gente bater lá de uma forma que não, eu não aceito, porque a vida da pessoa também vai parar. Né? E essa é uma das dificuldades, principalmente quando é uma pessoa de mais idade, que ela começa a ser chamada assim, ele é muito teimoso. Não é porque é teimoso, é porque tem alguém envolvido, tem um amor envolvido, tem uma vida envolvida. Mas cabe a gente também a saber lidar com essa pessoa. Né? Ter paciência, ter um pouco de empatia. Parece que a gente quer que todo mundo se resolva muito rápido. O engraçado, o interessante, Daniele, é que o problema do outro pode ser resolvido de uma forma muito rápida. O nosso, não. O nosso, não. Né? O nosso tem os porquês. O nosso tem o se. Mas se isso acontecer é por conta disso. Né? Mas o outro, não. Uhum. Sai de casa, vai passear, vai arrumar alguma coisa para fazer que a depressão vai embora. Bom seria se fosse sempre assim. E é legal isso que você está falando, porque, assim, os jovens, eles precisam ter mais paciência com esse idoso. Por quê? Até porque o jovem, quando ele passa ali pelo luto, ele tem o apoio melhor, ele tem amigos, ele está ativo no trabalho, então ele tem uma rede social, ele tem com quem conversar. Então, para ele, acaba sendo mais fácil sair desse luto. E o idoso não, porque o idoso ele já está ali sozinho. E se o familiar que está ali não tiver essa paciência de ouvir, ele não vai conseguir sair. Sim, é verdade. Bom, foi um pouquinho das 5 fases do luto, como a gente havia combinado, né, e falado no primeiro bloco. É um assunto que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui, porque cada pessoa passa por um luto diferente, né? Mas eu queria que você deixasse, Daniele, uma mensagem para as pessoas que estão com isso. Talvez se encontrou, se identificou em alguma fase do luto, ou tem um pouco de dificuldade de aceitar. O que você poderia falar se estivesse no seu consultório uma pessoa assim? O que você falaria para os nossos telespectadores? Que você olhe para você e que você veja que a sua vida, ela ainda continua. Então, busque ajuda, peça a Deus, fé ali, que você vai conseguir sair dessa. Mas não fique sozinho, não tenha vergonha. Não fique com aquela expectativa de que eu não posso pedir uma ajuda. Não. Peça ajuda. Se você hoje ouviu aqui, você se encontra em alguma dessas fases, não fique sozinho em casa. Busque ajuda de um profissional. Olhe para você. Olhe que a sua vida tem valor. Você tem valor. Mesmo que aquela pessoa que você tanto amava, ela não está do seu lado, mas você continua a sua vida. Então, que você possa olhar para você, que você possa olhar que você ainda tem aí uma vida pela frente. Que você continue. Esse é o recado que eu deixo. E a gente, às vezes, está acompanhando uma pessoa que está numa dessa situação. Né? Pode ser um pai, pode ser a mãe, pode ser o avô, pode ser o tio. Todos estão sujeitos a perder o ente querido, a perder o cônjuge, a perder um grande amigo. E, às vezes, a gente não sabe como lidar. Então, aquele que está em volta, que possa ter essa sensibilidade, que possa poder emprestar um pouco do ouvido, possa acompanhar, de forma que possa ser uma ferramenta para que o outro consiga aceitar, consiga sair da depressão, consiga parar de se envolver com tanta coisa para barganhar uma forma de acabar com a dor. A gente sabe que o Psicologia e Propósito tem um porquê. A gente tem que trazer luz a essa situação, a essa pessoa. A Bíblia fala que no calar dos lábios
a sequidão dos ossos. Não adianta guardar tudo para si. Não adianta guardar tudo em silêncio. Mas uma forma de trazer transformação é o falar dos lábios. É colocar para fora o que está sentindo. E que você consiga e possa fazer isso hoje. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência e companhia. Daniele, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Foi um momento, assim, muito de romper limites, da gente poder falar de coisas que, às vezes, a gente tem medo, às vezes a gente tem um pouco de preconceito, mas muito obrigado mesmo. Deixa pra gente seu contato, seu telefone, o seu Instagram, né? Se ainda existe uma possibilidade de horário com você, porque às vezes a gente está com uma agenda muito cheia, são muitas missões, mas se alguém quiser tirar uma dúvida, quiser conversar com você, como faz? Eu que agradeço, né, mais uma vez aqui, muito obrigado. E podem anotar o meu telefone, 981453819. E o meu Instagram, danieledegani.pc. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar lá no meu Instagram. Daniele normal ou com 2 L's? Daniele com 2 L's e com I. Daniele com 2 L's, degani.pc. Tá aí. Você de casa, muito obrigado por estar com a gente hoje. Foi um prazer receber você aqui. Que Deus possa te abençoar bastante e a gente te espera no próximo Psicologia e Propósito. Tchau.